Fala, fiel, o Coringão sai derrotado da Argentina, perde a liderança do grupo e praticamente pode ficar fora da zona de classificação da Sul-Americana. Cássio e Paulinho, logo ao final da partida, dão declarações fortes e Cássio parece bem emocionado ao final do jogo. Você vai ver daqui a pouquinho aqui no vídeo. Raul Gustavo, que para mim deveria ser banido com a camisa do Corinthians, não jogar mais com a camisa do Corinthians. Ele praticamente agride o bandeirinha, é expulso, prejudica muito o time e a gente vê o descontrole total que esse time está apresentando dentro de campo. Parece um time que está no limite e Antônio Oliveira, com todas as mexidas e mudanças, muitas vezes não dá para entender, não dá para aceitar. E um time totalmente desajustado e sem perspectiva de conseguir trazer um resultado positivo, se recuperar depois de tomar um gol. A coisa é assustadora. Antônio Oliveira que pode cair no sábado caso ele venha perder do Fluminense e a gente já vê alguns nomes de técnicos surgindo aí pela mídia. Vamos com o vídeo de hoje, você vai ver tudo da partida e ao final a gente traz mais alguns comentários aqui. Se inscreva no canal, deixa o seu like também para fortalecer o nosso trabalho. Vamos pro vídeo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta à Libertadores, a Sul-Americana. Nesta terça-feira, Corinthians perdeu para o Argentino Júnior, time reserva do Argentino Júnior, pelo placar de 1-0. E a gente vai ouvir o Paulinho agora, na saída de campo lá. Vamos nessa. Paulinho, quarto jogo consecutivo que o Corinthians não marca gols. O que está acontecendo em campo? Falta um padrão de jogo? A gente sabe que a temporada já começou, mas tem tantos jogos pela frente. Não falta padrão de jogo, não. É como eu falei da outra vez no último jogo. Nós temos que... O jogo não é como treino, que você vai ter 50 chances num treinamento. No jogo você vai ter uma, e aquela uma que você tem que fazer o gol. Eu já falei de outras vezes, temos que melhorar. Temos que aproveitar as oportunidades que temos dentro dos jogos, porque não tem mais o que falar, nós temos que agir, já passou da hora de agir. Como lidar com essa situação, né? Complicada dentro de campo? A gente sabe que tem o extra-campo também que está conturbado, mas aí dentro de campo as coisas não estão funcionando ainda, Paulinho. A responsabilidade, como eu falei, a responsabilidade é nós, jogadores. Nós temos que ter esse discernimento e essa sabedoria, que é nós que entramos em campo. Então é nós que temos que melhorar para começar a vencer os jogos. Não tem mais o que falar, nós temos que agir e começar a vencer os jogos. A gente vendo imagens ali do Antônio Oliveira, né, que não vai dar coletivo ainda, né, vai ser o Lazzaroni, mas daqui a pouco a gente vai ouvir sobre essa derrota do Corinthians. Além de 4 jogos sem vitória, são 4 jogos sem fazer gols. E o Paulinho falou algo ali muito forte, hein? Tá na hora de reagir, André Kfouri. Acho que até já passou da hora de reagir. Tudo bem, André? Tudo bem, William. Boa noite a todos. Pedro, Vitor, Léo. Uma ótima noite a quem nos acompanha aqui no Linha de Passe. Passou da hora de reagir, né, William? É muito preocupante a situação do Corinthians pelo futebol, ou pelo nível do futebol que o Corinthians mostra. A Copa Sul-Americana é a competição em que o Corinthians fez gols, ganhou jogos. Nada disso aconteceu no Campeonato Brasileiro até agora, após 3 rodadas. E daqui a pouco vai se discutir a respeito do que sempre se faz, né? A prioridade tem que ser o quê? O que tal clube tem que focar? E o Corinthians, ele não tem perspectiva. Ele não pode de maneira nenhuma abandonar seria uma palavra muito exagerada, ele não pode de maneira nenhuma deixar de lado temporariamente o Campeonato Brasileiro para nesse período se dedicar a algo, seja a Copa do Brasil, seja a Copa Sul-Americana, porque o Corinthians não vai ganhar nenhuma das Copas. É impossível. O Corinthians não vai ganhar também o Campeonato Brasileiro. É mais impossível ainda, se é que dá para dizer em língua portuguesa esse tipo de impossibilidade, algo ser mais impossível. Sim. Então, qual deve ser o norte da temporada? Tem que ser o Campeonato Brasileiro, a manutenção na Série A, que já está sob risco agora com os sinais que nós estamos vendo, porque esse time não vai ser drasticamente reformado e a não ser que ele suba de produção e passe a jogar, o que não é possível enxergar nem hipoteticamente, pelo menos com a amostra que a gente já viu, as coisas vão ficar muito feias ao longo do ano. Não é por acaso. A expulsão do Raul Gustavo é de uma falta de noção do que fazer num campo de futebol. Incrível. Olha o que ele faz nessa Que só encontra semelhança no desempenho futebolístico do time. Foi tão feio quanto
a atitude do Raul Gustavo. É claro que eu estou fazendo uma comparação extrema, ele deu 2 safanões no assistente e depois questionou o cartão vermelho que ele levou. Então, assim, é uma falta de noção mesmo do que fazer em campo, que é o que o Corinthians mostrou desde os primeiros minutos. O gol que o Corinthians leva é um gol, o Zé Elias descreveu bem durante a nossa transmissão, em que há ali toda a sorte de problema de posicionamento e entendimento defensivo de qual é o papel de quem. De cada um. Do Fagner, do Ranieri, do Félix Torres. O gol sai, a partir daí o Corinthians desaparece. E eram 2 minutos, 3 minutos, nada mais. Então, assim, é sombria a perspectiva do Corinthians na temporada. Não há elenco, não há como priorizar alguma coisa, porque não se tem futebol para ganhar nada, então de que adianta priorizar? Para ir fundo, nem que seja ir mais fundo. A Copa do Brasil tem grandes prêmios em dinheiro, o clube precisa disso por causa do orçamento. Ok, mas o Campeonato Brasileiro vai terminar muito mal se o Corinthians não acordar já. Após 3 rodadas, nenhuma vitória, nenhum gol, a explicação está aí. Reservas do Argentino Júnior dominaram o Corinthians de uma forma, assim, muito preocupante. Se você é torcedor corintiano, está pensando no que virá. É assustador na temporada. Eu estou pensando o que dirá o Cássio de tudo isso, hein? E ele falou com a nossa reportagem. Vamos lá. Cássio, a gente sabe que as coisas não estão funcionando em campo para todo o time e algo sempre acaba resvalando em você. Eu vi que você fez um desabafo, você faz várias boas defesas, hoje acabou você falhando em uma dessas defesas. Como é que está esse momento para você, como um grande ídolo e um cara que sempre dá a cara a tapa aqui nas entrevistas, momentos bons e ruins? Cara, eu vou estar aí, né? Eu sou o capitão do time, sou o jogador mais velho, tô aí. Só que como eu falei antes, né? Às vezes é difícil, né? Você entende que eu sou um ser humano, eu erro, não me eximo de erro, falo mesmo. O treinador é que decide, o presidente é que decide. E situações, mas se eu estiver atrapalhando o Corinthians, se eu não estiver agradando, eu tô... Cara, pra mim tá muito difícil também. Na verdade, tudo de errado que acontece no Corinthians sempre sobra pra mim. O time não faz gol, é culpa do Cássio. O time não joga bem, é culpa do Cássio. Toma um gol de pênalti, é culpa do Cássio. Então, eu sou muito honesto nas coisas que eu falo. Eu tenho humildade de saber quando eu erro, quando eu faço coisas erradas. Confesso que é um momento difícil. E a gente tem que abrir o olho, tem muita coisa pela frente, mas esse começo de temporada tem que ser de aprendizado, de crescimento, porque nós temos que melhorar dessa situação e nós temos que tentar sair. As cobranças estão muito duras em cima de você, como é que você encara isso? Cara, eu não vejo assim, eu acho que até a cobrança faz parte, eu acho que faz parte que eu acho que quando passa do limite das coisas, da falta de respeito, de todos os sentidos, eu acho que eu sabia esse ano, saiu um monte de jogadores, ano passado eram os mais velhos, um aqui, fulano, ciclano, esse ano eu fiquei um dos mais velhos e sabia que a cobrança ia ser grande, errei alguns gols, errei sim, cara, mas parece que tudo de errado do Corinthians é minha culpa, cara, parece que tudo que acontece de errado, as coisas não acontecem, eu sou o culpado de tudo, sabe, então de repente se eu sou o culpado, de repente é o melhor momento eu sair e seguir meu caminho. Obrigado. Forte, hein? Atenção, hein? Esse final, hein? Forte e preocupante. O que eu acho, William, que só para passar para os colegas, a fala do Cássio, você soma com a fala do Paulinho. Isso. E você soma com a atitude quase que inexplicável, desesperada do Raul Gustavo, você não precisa ir muito longe para tentar entender se é só o posicionamento na primeira bola do jogo. Tem algo de muito errado ali dentro. Tá todo mundo muito, sabe, no limite. O Raul, tudo bem, o Raul ele pode ser destemperado, ele pode ser inexperiente, eu não acho que seja, não é um garoto, não é um menino, claro. Parar de chamar gente de 24, 25 anos de menino, mas é um cara ali que, aquilo ali é uma atitude de desespero, é um ato de que ele está completamente, eu acho que ele empurra, inclusive depois ele pensa, o que eu fiz? Que ele fica meio assim, não fiz nada, ele tem a coragem de falar assim, não fiz nada para o juiz, 300 câmeras no estádio. Foram 2 vezes. A fala do Paulinho, tem que fazer gol, tem que falar, uma coisa meio que de saco cheio, e a fala do Cássio agora. Então você soma tudo isso, a gente pode se debruçar, o Renato tá lá, vai entrar com a gente, vai ter bastante tempo aqui, a gente pode se debruçar para tentar explicar muito do que o Corinthians não faz em campo. Só que isso explica muito do que é a cabeça do elenco do Corinthians hoje. Então, com esse tipo de psicológico, de mental, a gente pode esperar muito além do que a gente não viu hoje no bola. Então, acho complicado, acho que tem... Olha isso.
Olha, isso é uma atitude de alguém que está completamente destemperado para muito além do lance em si ali. Então, acho que é muito preocupante. Eu estou com o André toca num ponto que para mim vai além do jogo. Não é o jogo de hoje, não é a pontuação na Sul-Americana. É o que o Corinthians olha para frente e não vê, assim como hoje não joga. Porque assim, se você parar para pensar, esse time, quem não está nesse time? O Gustavo Henrique, que está com dengue, o Coronado, que está lesionado, e quem mais está fora? É um time, você olha o time, jogadores que até já foram testados e tal. Então, para onde vai? O que tem que melhorar? Quem precisa melhorar? O que tem que ser feito? Tem uns meninos ainda, que vira e mexe e entra. Não sei muito para onde vai esse Corinthians mesmo, com o futebol apresentado. É um trabalho, talvez, não é exagero dizer que é um trabalho até recente do Antônio Oliveira. São poucos jogos. Claro que sim. São poucos jogos do Antônio Oliveira. E já está esse clima. A ponto do Cássio, o ídolo do clube, jogador mais velho ali, fala isso. Não estiverem satisfeitos e tal, não sei o que, eu vou embora, que parece que é tudo culpa minha e tal. E ele não está aguentando mais. Ele não está suportando mais. Bom, boa noite, William. Boa noite, companheiros, fã de esporte. Primeira coisa que me chama a atenção, né? Normalmente, esse caso, quando você vê o seu goleiro e ídolo histórico com um desabafo desse, quando você vê as reações dos jogadores dentro de campo, a apatia do Corinthians dentro dos jogos, você fala, pô, é um caso de uma direção que tem a capacidade de identificar os problemas e intervir. A direção está brigando entre si. Exato. Quem é a direção? Quem é a direção? Quem manda no Corinthians? O presidente e o diretor de futebol não se entendem. Você realmente tem dificuldade para entender quem vai ser a pessoa a dar as cartas daqui para frente, né? O Augusto Melo no final de semana está falando, não, agora vou mostrar quem manda, né? Quer dizer, antes então qual que era a função dele ali dentro? Vou errar pela minha cabeça, ele disse. A gente está em abril, quase maio, né? A gente está chegando nesse ponto ainda, né? É bem esquisito. A declaração do Cássio me lembra muito as do Marcos naqueles piores momentos do Palmeiras, verdade. Quando ele tinha muita dificuldade em lidar com as frustrações de às vezes ser alvo de muitas críticas e também ser o foco de praticamente todas as críticas e por ser um cara ídolo histórico do clube, apaixonado pelo clube, ele acabava nessas horas de um jeito diferente, né? Porque ele era e é, né, mais explosivo. Sim. O jeito dele se comunicar é diferente do Cássio. O Cássio é mais contido, mas até alguém como ele, a tradução da entrevista dele para ele se sou eu o problema, tudo bem. Vou embora, vou para reserva, enfim, tiro do time. Mas então, aí é engraçado. Aí o Paulinho coloca, no jogo a gente vai ter uma chance. Não, a gente tem que ter muito mais de uma chance para fazer gol. Exatamente. Né? O time tem que produzir essas chances. O que não aconteceu hoje. Não, antes da expulsão do Raul Gustavo, você podia falar, mas foi um jogo que a expulsão comprometeu. O Corinthians tinha chutado 2 bolas a gol, assim, uma do Fagner de longe e a cabeçada de quem foi a cabeçada? Do Pedro Henrique, né? No final do primeiro tempo. No Pedro Henrique. O goleiro quase se complica. Ali, mas não era um lance perigoso por si só. E, enfim, quer dizer, não é que a expulsão comprometeu o jogo já estava comprometido, como disse o André, desde o gol aos 2 minutos, em termos de produção. 4 jogos sem fazer gol, meu amigo. Então sabe que a sensação que me passa o Corinthians? A gente tentou ver o copo meio cheio, quando o time foi eliminado do Paulista e falou, bom, o Antônio Oliveira ganhou a pré-temporada dele, né? Ele vai poder agora trabalhar com o time para quando vier a sequência de jogos em que os treinos quase não existem mais. Jogo, recuperação, jogo. E o trabalho parece que bateu num teto, mas não é só que bateu num teto, começou a evoluir. E o ambiente não parece estar legal, né? E isso preocupa muito. O Berner ia passar a bola para você, mas o Renatinho chamou, tá no estádio, eu já vou contigo, hein? Renato Rodrigues com a gente nesse Linha de Passe, acompanha o jogo em loco e pode falar melhor ainda dessa partida pra gente, porque ele viu ali de perto essa atuação bem ruim do Corinthians, mais uma bem ruim do Corinthians na derrota pro Argentino Júnior. Renatinho, tá certo o Bertozzi? A gente pode falar em involução do time andou para trás o time do Antônio Oliveira, é isso? Fala, William, um abraço pra você, pro fã de esportes, pros companheiros que estão aí. Cara, pra ficar ruim tem que melhorar bastante ainda, viu? De verdade, a coisa, assim, do estádio fica mais nítida. O quanto o Corinthians não consegue fluir, desenvolver o seu jogo, ele não desenvolve o seu jogo com bola. Sem bola, tá dando mais espaços do que dava antes, então dá pra falar assim que o time tá regredindo, o time não tá conseguindo vir naquela crescente que teve no início do trabalho do Antônio Oliveira. Falar de Corinthians hoje, cara,
É impossível você mirar só para um problema. Eu não acho que tudo que está acontecendo com o Corinthians é o treinador, ou é o Cássio, como ele falou, ou é esse, ou aquele, ou é o Raul Gustavo, que hoje fez uma lambança gigante, não dá para acontecer. Mas é um Corinthians que, assim, dentro de campo me chamou muito a atenção, como está tudo sempre no limite. Desde a construção dos zagueiros, o Corinthians não consegue sair, ele não consegue fluir, ele não consegue evoluir dentro de campo. Não é só o trabalho, não é só a diretoria. Dentro de campo o Corinthians não evolui, ele não consegue quebrar linhas e ir avançando. Porque assim, se você for ver o jogo, o Corinthians ficou com a posse de bola, mas foram poucos momentos que o Argentino Júnior realmente colocou a bunda lá atrás. O Corinthians não conseguiu nem empurrar o Argentino Júnior para trás. Eles controlaram muito bem a profundidade, jogaram ali num bloco médio, não sofreram dentro do jogo. Então é um Corinthians que roda a bola, mas que quando a bola entra do lado não tem opção para sair. Hoje a gente viu um Fausto Vera, eu sei que muita gente enche o saco, critica, fala que é um jogador que poderia ter ido melhor, poderia estar no estágio melhor nesse Corinthians, mas é o cara que tenta. Hoje eu vi em vários momentos ele buscando a bola, ele olha levanta a cabeça, não tem ninguém. O time realmente não consegue fluir, o time não joga com naturalidade e é tudo com urgência. A bola está sempre pipocando, sempre pererecando, o Corinthians não consegue, o Corinthians joga tenso dentro de campo. E aí com bola, num jogo que você sai atrás, acho que o Cássio falhou, acho que o Raul Gustavo fez uma baita de uma lambança hoje. Eu estava de cima, eu não vi, depois eu vi nas redes sociais da ESPN, que é inadmissível um jogador profissional de 25 anos fazer um negócio desse. Mas se o problema fossem só esses, eu acho que era mais fácil de resolver para o Corinthians, viu, William? É verdade. Isso mesmo. O Cássio fala, Birner, que está tudo sempre na conta dele, né? Para mim, minha opinião, o Cássio falhou hoje. Mas eu acho uma grande injustiça caírem de pau no Cássio. Exato. Com tanta coisa errada. A gente estava na redação, né? Até falei para você, eu não vejo o Roberto no jogo. Mas também não dá para criticar, porque a bola não chega. A bola não chega. Você falou para mim, a bola não chega. Ele falou, a bola não chega. Então a bola não chega no Roberto, o Roberto não aparece. Aí o Raul Gustavo comete o erro que cometeu. Às vezes com 3 zagueiros, 2 zagueiros, não funcionou. A bola não sai gol. O Corinthians, para ganhar jogo, gente, precisa ganhar jogo, precisa colocar a bola na casinha. O Corinthians não faz gols. E um problema que é anterior a fazer gols é criar as oportunidades. Sim. Tem uma dificuldade imensa para criar oportunidade, é um parto para criar uma oportunidade. Por isso que o Paulinho falou, tem uma chance, precisa aproveitar. E o Bertossi tem razão. Você vai criar uma chance contra o Argentino Júnior reserva. Gente, isso é pensar pequeno demais, pequeno demais. Quer dizer, tem muito erro, muito problema para a gente discutir, Bernardo. Tudo bem? Tudo bem, William. Claro, boa noite a você, ao André, ao Léo, ao Pedro, ao Renatão, aos fãs e às fãs do esporte. O Corinthians, institucionalmente, como acontece com muitos clubes grandes do futebol brasileiro, ele tem muitos problemas. Né? Tem uma diretoria nova que está com dificuldade para resolvê-los, para lidar com vários deles. Alguns publicamente se tornaram um pouco mais tensos, principalmente no início do ano. E agora o Léo citou uma outra discussão. Isso é uma questão que está posta e que não podia ser resolvida hoje no jogo contra o Argentino Júnior. Mas você olha o time em campo e eu acho que ele rende menos do que ele pode com esses jogadores. Sim. E para mim, essa time não é ruim. E aí, o torcedor olha e vê quem ele confia quando ele olha para o campo. Ele confia no Cássio, porque no Fagner ele não confia mais, parece. Porque o nível de futebol do Fagner está muito baixo. Outra entrada hoje do Fagner, o cartão do Fagner é de uma imaturidade. Porque você pega o Paulinho, um jogador que depois de ficar muito tempo machucado, está voltando. Ele, se estivesse atuando constantemente bem, seria também um jogador muito criticado, com os mesmos resultados, com o mesmo desempenho de equipe, porque o torcedor espera que esses personagens, seres humanos, como disse o Cássio, resolvam. Só que isso não cabe a eles. Eu acho que o Corinthians é um time, nesse momento, que não mostra nada de diferente de jogo para jogo. Eu não vou condenar o trabalho do técnico, mas eu tenho muito mais para criticar do que para elogiar. E o pior é que ele não pode dar uma entrevista para a gente saber o que está acontecendo. Né? Eu acho que criou-se... Porque a gente está num mundo hoje onde as retóricas são construídas, às vezes com uma intenção, às vezes sem nenhuma intenção. Essa acho que é sem intenção. E elas vão sendo repetidas, elas viram verdades absolutas. E criticam muito o elenco do Corinthians. Se pensar na história do clube, no que o Corinthians devia ter, sim, o elenco está muito abaixo. Mas o elenco é para jogar mais do que isso.
Não, esse elenco melhorou este ano já, do Mano para o Antônio Oliveira, melhorou? Chegaram peças. E eu acho que há uma certa generosidade com o treinador, porque é o início de trabalho, porque é um treinador novo e porque o Corinthians vem de um trabalho com o Mano Menezes, em que o treinador conseguiu incomodar demais os jogadores, né? Mas você olha, construção por dentro, associação, o time nem tenta fazer. Os jogadores estão distantes uns dos outros. A recomposição vai ficando cada vez pior, porque o nível de pressão, para o Cássio falar isso numa entrevista, para o Paulinho falar que você precisa ter uma chance de aproveitar, e você olha tecnicamente o time do Corinthians, ou 99% dos times do futebol brasileiro, com exceção ao Flamengo, nenhum time é um time para ter uma chance de marcar. O Atlético deve marcar com menos chances que os outros, o Inter vai marcar com menos chances que os outros, porque aí estou falando de jogadores tecnicamente melhores lá na frente, que precisam de menos chances para fazer gols, né? Mas o Corinthians não é esse time, então o Corinthians vai ter uma ideia de jogo compatível com a sua equipe. E me pergunto até hoje, se ela não tem que ser mais parecida com o que era o Cuiabá. Porque o que eu estou vendo é um clichê muito antigo do futebol. Vem o treinador que não é o Cuiabá, que monta um time numa equipe menor, que marca bem, que consegue jogar de maneira reativa a temporada inteira, tanto é que é melhor fora de casa do que em casa, no caso do Cuiabá, e que pode jogar assim porque não tem pressão, porque o time sobrevive na primeira divisão, e ok. No Corinthians ele tenta fazer uma coisa a mais. E ele está muito longe de esboçar conseguir, Renato. Sim. Fala, Renato. Não, eu acho que essa questão, até porque a margem de análise que a gente tem do Antônio Oliveira é o trabalho dele, principalmente no Cuiabá, que foi um bom trabalho. Mas se a gente olhar para a característica de elenco e principalmente linhas de trabalho, o Corinthians não tem, de verdade. O Cuiabá tinha um elenco com uma característica muito clara, era um time de força. Um time que quando recuperava a bola tinha punch para acelerar, para levar a bola ao ataque, para fazer as transições. Quando não conseguia jogar, competir até o final, que foi o que fez o Argentino Júnior aqui. Vou falar uma coisa para vocês, o time era reserva, mas era extremamente organizado, e o que essa rapaziada correu, é sério, eu vou te falar, com 90 minutos os caras estavam mordendo todas, teve muito mérito também do time argentino, mas assim, é um Corinthians que, por exemplo, já começa a se levantar o Coronado, um jogador com muita qualidade e tal, mas você já tinha o Garro ali, o Corinthians deixa sair um Gil que termina a temporada boa, que era um jogador mais velho, mas que não tem problema de lesão e está jogando muito no Santos. Então, assim, de verdade, estando aqui no dia a dia, eu escutei muita coisa com relação à montagem desse elenco, que foi gasto um dinheiro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se os valores são exatamente esses, porque me fugiu da cabeça, mas o Vasco, ele compra o Pedro Raul do Goiás, na alta, por 10 milhões. O Corinthians compra o Pedro Raul do México, na baixa, por 20. Então, muitas coisas não fazem sentido. Essa direção fala muito em, não, a coisa é técnica, a gente está levando as coisas técnicas. Não é por aí, não. A gente aqui no dia a dia começou a conversar, começou a escutar. Não é por aí, não. Tem muita coisa estranha nesse Corinthians. E vai para a montagem do elenco, vai para um elenco que jogador de futebol não é besta, ele vai vendo a desorganização, ele vê se o treinador é bom ou ruim, ele enxerga tudo isso. Então, assim, é o que eu estou falando. Se a gente quiser pegar e focar no Cássio e no Raul Gustavo, é fácil. A gente no Brasil tem essa cultura de pegar uma bruxa e caçar ela. Vamos lá caçar essa daqui, essa aqui. O Corinthians tem que tirar um pouco do zoom, abrir um pouco mais essa câmera, porque tem muita coisa errada e passa de cima a baixo. Eu acho que isso também não tira a crítica do trabalho até aqui, que também mostrou que não teve alternativas hoje. Só uma coisa, só para concordar com o Renato. Tira o Cássio, resolve. Tira o Roberto, resolve. Tira alguns, resolve. Não é isso. As críticas ao Cássio, quando ele falha, quando ele não falha. Por exemplo, há momentos em que um goleiro como ele, que deveria ter defendido uma bola como a de hoje, não necessariamente comete uma falha individual mais chamativa, mas 2, 3 jogos atrás, como aconteceu na última partida do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, não, na penúltima, contra o Juventude fora, em que ele falhou nos 2 gols. As pessoas se lembram disso e, assim, é colado uma etiqueta nele, já deu, esse goleiro está falhando demais. Tá?
Você falou, é injusto falar do Cássio. É mais do que injusto, é um equívoco. É quase que um exercício de ignorância. Falar do goleiro quando o resto do time é um nada do ponto de vista futebolístico. Tá 4 jogos sem marcar, né? Então, por exemplo. Né, você ao tirar o Cássio, você vai resolver o problema de criação de chances, de finalização. Você vai tocar nisso. Esse é o ponto, exatamente. Você vai mexer nisso. Não vai. É fácil, né, André? É fácil porque o Corinthians, quando a gente escuta esse tipo de análise, é a análise mais rasa que tem. Hoje foi o que é, hoje foi o Cássio que não pegou a bola. Mas no outro jogo foi o zagueiro que não cortou. E aí o que o Renato fala, você não abre nunca a câmera. Você está sempre buscando as soluções. A culpa fácil. Qual é a culpa fácil? Aí a gente sentar aqui, o que aconteceu hoje? Hoje o Cássio falhou, não deu para... Não. É muito mal. O Corinthians, as entrevistas, o trabalho da Lili ali na beira do campo, o que fala, o exemplo da lambança, como disse o Renato do Raul, o Corinthians, ele derreteu. Ele derreteu tecnicamente e o mais preocupante, mentalmente. Claro. Não é que esse time está passando por um momento, de oscilação, mas ele tem força para buscar algo. Ele não tem o repertório técnico e ele não tem a força mental para virar e falar, calma, bota a bola no chão. Eu olho para o Corinthians hoje do primeiro tempo, o Renato falava em análise do que é o trabalho do Antônio. A gente consegue falar de como era o trabalho do Antônio Oliveira no Cuiabá. Eu não consigo olhar o primeiro tempo do jogo contra o Argentino Júnior e falar, tá aqui a ideia era essa, mas não aconteceu. Para você fazer gol, para pegar o exemplo de não criar chance, para você fazer gol, a bola precisa chegar ao atacante ou alguém que vai finalizar. Alguém precisa levar para a bola chegar, você precisa criar. Para você criar, a bola precisa estar pelo menos na metade ou no terço ali ofensivo. O Corinthians não conseguia chegar com a bola, depois do meio de campo hoje. Então, ele estava muito longe de todos os processos. Então, não é que ele falha lá atrás. E como queria muito pouco, ao contrário do que disse o Paulinho, cada chance, por exemplo, do Yuri Alberto, que é um dos jogadores mais pressionados e realmente não rende o que pode há um bom tempo, teve aí uma pequena melhora durante o estadual, cada chance é a chance da vida dele. E nenhum jogador de futebol, num time com esse peso, mentalmente. Porque o Corinthians funciona assim, se o time está bem, como teve em várias fases, esse tipo de coisa, o peso empurra para os resultados positivos. Quando o time está mal, é muito difícil lidar. É um dos times mais difíceis de você jogar numa fase que tem no futebol mundial, não só brasileiro. A fala do Paulinho, é claro que ela ilustra o que é o Yuri Alberto. Mas para mim ela serve para o elenco inteiro, para o Paulinho, inclusive, ou para uma bola que tenha para o Fagner, ou para uma bola que um cara que bate, que não está bem questionado, mas para o Fausto, que muitas vezes é até um pouco mais frio. Fiel, mais uma derrota e Cássio falhou mais uma vez. Pode-se dizer que sim, a bola passa por debaixo dele, mas ao meu ver, falha também muito grande da defesa que deixou o time argentino chegar logo com 2 minutos de jogo, simplesmente abriu a defesa, eles chegaram da forma que quiseram e o goleiro vai fazer o quê? Milagre, muitas vezes realmente não dá para pegar, apesar das falhas nos últimos jogos, não acho que pode culpar Cássio totalmente por esse gol. Cássio sai bem emocionado e ele fala uma coisa muito forte, se o problema todo do que o time está passando é dele, ele vai pegar as coisas dele e seguir o caminho dele, que vai ser melhor assim. Muito forte as declarações de Paulinho também. Os jogadores parecem bem abalados, bem pressionados. A gente vê um time pesado, um time totalmente desesperado, desorganizado. E as mexidas também de Antônio Oliveira muitas vezes não dá para entender, não dá para encaixar aquilo que ele parece esperar do time. E bem capaz de que se ele perder para o Fluminense no sábado na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, não permaneça no cargo. Começou bem quando chegou, mostrou uma cara nova do Corinthians, mas parece que está descendo ladeira abaixo e a gente não consegue ver expectativa nenhuma. Algo que também não fica só dentro de campo, a gente vê toda a bagunça fora de campo e os jogadores percebem tudo isso, como foi falado. Percebe que muitas vezes o técnico pode não ser bom, ser fraco, percebe toda a bagunça administrativa fora do clube, percebe toda a atmosfera pesada dentro do time e a gente precisa torcer aí para dias melhores porque a situação tá feia. Então se inscreva no canal, deixe seu like e também se inscreva para você não perder nada dos próximos vídeos. Até a próxima, valeu!